Então, pessoal, estamos aqui para contar mais uma história de sucesso do coaching concurseiros. É uma grande satisfação para mim conversar com o Tanner hoje, aprovado em 7º lugar no ISS São José do Rio Preto. É mais um caso aí de um ano de muito sucesso para o coaching concurseiros. A gente vem tendo muitas aprovações nesses certames, principalmente em função, se nós compararmos com a quantidade de coaches que nós treinamos em Foz Demais, a nossa taxa de sucesso tem sido realmente bem surpreendente, muito positiva. Então, a nossa ideia hoje é bater um papo, compartilhar tua história conosco, né? Situações que tu passou, Vamos lá. que podem contribuir com quem está na batalha ainda. E eu vou começar um pouquinho de trás para frente, porque eu acho que a própria prova em si do ISS Rio Preto traz já uma certa lição aprendida, inclusive para mim. Então, eu queria que primeiro tu contasse aí como é que tu recebeu a notícia da aprovação. Conta para ti como é que foi a prova, como é que tu te passou, como é que foram teus sentimentos na realização das provas, entre receber os resultados, né, provisórios e definitivos. Vamos contar um pouquinho dessa experiência da prova, que eu acho que ali a gente tem uma história bem bacana para compartilhar já de início. Então, bom dia, Marcos. Do resultado, depois que saiu o resultado do objetivo lá, que eu tinha ficado em 130, alguma coisa assim, eu já não estava tão esperançoso, assim, eu sabia que eu estava próximo, ficou muito colado dos 200 lá para correção da discursiva, mas eu já não estava esperando muito bem. Então, assim, eu estava meio que desligado pro resultado da discursiva, assim. Eu, assim, deixei passar, estava estudando, continuei minha rotina normalmente para estudar para o Cefaz São Paulo, e tava meio desligadão. Aí eu tenho uma rotina, tinha uma rotina, eu acordava, estudava uma hora e meia, 2 horas, tomava um café da manhã. E aí, nesse intervalo, eu pegava o celular, dava uma olhada, via se alguém tinha falado comigo, aí você tinha mandado um áudio. Eu falei, mandou um áudio, assim, pra me motivar um pouco, né, pra não dar aquela... Não esmorecer. Pra continuar estudando, né, pra continuar em frente. Mas aí foi um áudio totalmente inesperado, eu fiquei sabendo por você, primeiramente, porque eu entrei assim na internet, não tinha nada, não entrava no site da prefeitura, não tinha nada no diário oficial ainda, não tinha publicado. Então foi uma coisa assim, eu não acreditei, assim, de imediato, né, o resultado preliminar. E aí, pro resultado final, eu só fiquei na ansiedade, né, esperando, eu sabia que podia mudar, é muito difícil, mas podia mudar, pelo jeito que foi a correção da prova, né, foi uma correção muito literal da discursiva, foi bem letra de lei. Então, quem focou bastante na letra de lei do município foi relativamente bem aí na discursiva. Eu acho que só essa história já nos traz duas lições, né? Uma delas muito vinculada à nossa metodologia e uma outra que, assim, é mais um aprendizado em termos realmente de condução de prova, né? E foi até para mim, porque tu havia relatado, quando teve a prova objetiva, que tu havia ficado até de uma maneira surpreendido com, digamos assim, entre aspas, a facilidade da prova. A objetiva veio realmente num nível que meio que balizou por baixo, né? Especialmente por uma FCC, a gente espera geralmente um padrão mais alto, e ela veio realmente talvez num nível um pouco abaixo, tanto é que o aproveitamento foi muito bom, acho que foi na casa dos 88% ou algo parecido, o que normalmente te colocaria entre os primeiros, e naquela objetiva te jogou até bem longe da 10ª vaga, né? E o que foi um aprendizado para mim, e eu cheguei a fazer um meia-culpa, particularmente contigo, e faço agora em público, que eu também não acredito. Eu achei que nós estávamos muito longe, né, para recuperar, eram muitas posições para recuperar, e eu acho que o teu caso mostra como, primeiro, quando tem uma etapa discursiva, né, aquele velho ditado que o jogo só acaba quando termina, e como a discursiva de fato pode fazer a diferença e como ela fez. Tu ganhaste muitas posições na discursiva a ponto de jogar dentro das vagas. Então isso acho que é um primeiro, assim, uma primeira situação de muito aprendizado, como as pessoas
né, os candidatos, melhor dizendo, têm que levar a sério todas as etapas, independente de quem for. E a segunda, como tu mencionaste, foi uma discursiva pautada muito na lei seca. É algo que a gente procura trabalhar muito forte na metodologia do coaching. A gente sabe que os concursos estão cada vez mais difíceis, as bancas estão tendo que cada vez inovar mais na preparação das provas, mas a lei seca, ela nunca perde seu valor. Ela sempre garante alguns pontos muito preciosos, até mesmo na objetiva. E no caso contigo, teve até na discursiva. Então, isso é um ponto que a gente procura sempre trabalhar ao longo das nossas preparações, porque, de fato, e aí está um caso teu, né, que como a lei seca, ela fez uma diferença. Então, realmente fico contente que tu tenha recebido a notícia através de mim, mas o mais importante é que aconteceu. Tanner, vamos conversar um pouquinho, então, antes de entrar na tua trajetória com o coaching, né? Antes nós falarmos como é que foi teu trabalho conosco. Conta a tua vida pré-coaching, né? Como é que tu chegou até nós? Como é que tu estudava, quando tu estudava por conta? Se tu fez outros concursos, como é que foram os teus resultados? Conta um pouquinho a tua vida antes de tu nos conhecer. Bom, eu estudei em Campinas, né? Desde 2013 eu estudei em Campinas. E em julho de 2017 eu fui para São Paulo, trabalhar lá no Centro Empresarial do Itaú. Eu fiquei lá por um ano e 4 meses, mais ou menos, e me adaptei à cidade, assim, não era um ambiente que eu me sentia muito bem, assim, a cidade em si, não um ambiente de trabalho, ficava muito sozinho, bem afastado, assim, da família, de muitos amigos, e aí eu resolvi voltar, falei, larguei, pedi demissão, não estava me sentindo bem lá e voltei. Aí eu pensei, aqui na região, aqui em Badibacite, na minha grande cidade, né, o que eu vou fazer? E aí eu conversei com alguns amigos, e aí 2 amigos me incentivaram a começar a prestar concurso. Falaram que era muito bom, que estava muito concorrido, mas se eu estudasse, tudo era possível. Então eu comecei, uma amiga minha já estudava pro Fisco, e eu peguei uns materiais com ela. Então, em outubro, assim, meados de outubro, mais ou menos, de 2018, eu comecei a estudar. Aí eu comecei a estudar 3 matérias por videoaula. Então eu comecei a estudar contabilidade, direito administrativo e direito constitucional. E eu fui num método assim, eu estudava, fazia um videoaula e fazia um resumo, então eu usava 2 telas. Fazia o resumo no próprio computador. E estudando. Aí estudava 3 aulas, eu voltava e revisava tudo de novo. Aí mais 3 aulas eu revisava desde a primeira e até a sexta. E isso até acabar todas as videoaulas e todos os materiais de exercício. E que aí eu acabei procurando vocês, que eu estava pensando. Já estava rondando que poderia sair o concurso do ISS São José do Rio Preto, que o último tinha acontecido em 2014. Eu falei, se eu continuar nessa pegada, eu não vou conseguir prestar, nem pelo menos entrar para brigar, né? Aí comecei a conhecer um pouco, vi na internet, vários concurseiros, essa própria minha amiga começou a fazer também, e falou como que era um método totalmente diferente. Eu falei, será que eu consigo ficar lendo muito, assim? Porque não era acostumado a muita leitura, ainda mais por ter feito engenharia mecânica na minha faculdade, era muito mais exato, muito mais raciocínio lógico, né? Então, será que eu vou conseguir ficar nessa pegada de ler? Falei, beleza, vamos tentar, vamos ver ali do coaching para tentar dar uma acelerada para me preparar para o ISS São José do Rio Preto e não deixar de lado o Cefaz São Paulo. E não tinha saído ainda o ISS São José do Rio Preto, foi sair só depois de uns 4 meses, né, que a gente já tinha iniciado o processo. Sim, tu chegou até nós, acho que ali em abril de 2019, né? Então, o que tu vinha notando da maneira que tu começou a fazer quando tu estava sozinha, que provavelmente tu não conseguiria vencer toda a matéria no tempo, né? Pela maneira que no tempo que eu precisava para poder brigar num concurso a curto prazo não seria o suficiente. Tu estava avançando. E até porque muitas coisas, assim, o vídeo foca em umas coisas mais importantes, né? E talvez aquelas coisinhas de rodapé que hoje pega no concurso ficava para trás. Tá certo. É verdade. Normalmente... Eu não conheci o Tec Concursos também, foi uma coisa que me deu um super up, porque eu consigo estudar pelo Tec Concurso também. Então, qualquer coisinha que eu vejo ali que eu sinto uma dificuldade, eu olho o comentário do professor, eu olho até os comentários dos próprios alunos que fizeram,
e eu vou estudando ali, fazendo anotações. Mas então foi isso, a partir de abril, a gente ficou até um pouquinho antes da prova aí. Eu achei muito bom, porque no começo era difícil você pegar uma rotina, e a gente começou num ritmo de umas 42 horas semanais, né? Então Sim, foi assim, na primeira semana já não foi tão assim, naquele ritmo esperado, sim. mas aí depois foi pegando ritmo e foi um negócio que eu chegava a ultrapassar 42 horas semanais. Eu Criei me lembro. uma rotina muito boa, que é o que precisa, porque se não criar rotina, se eu sair da rotina eu já meio que me perco um pouco. Tá certo. Isso foi muito importante. Eu me lembro que tu superava as metas e eu, cada vez que eu te via superando, eu até te falava assim, bom, já que tu está fazendo mais, vamos aumentar a meta. É. Mas conta um pouco, então, que tu diria, assim, que foi o grande diferencial, não diferencial, mas o que tu achou realmente de, a palavra é essa mesmo, de diferente desde que tu começou a trabalhar na nossa metodologia, né? Claramente, uma coisa tu já mencionaste, antes tu estudava poucas matérias, procurava revisar tudo, né, de uma vez só. Isso já mudou em relação a nós, mas conta um pouco assim, o que tu achou que fez uma grande diferença quando tu começou a trabalhar conosco, que tu acha que pode ter tido um grande valor aí nessa trajetória para Rio Preto e que possivelmente tu vá manter com ela aí na tua caminhada para o Fisco de São Paulo. Então, antes de começar, eu falei, 3 matérias, estudando 3 matérias, eu acho que é suficiente, né? Porque eu não vou conseguir estudar mais de 10 matérias, tipo, ao mesmo tempo. Mas foi aí que eu me enganei. Que estudando muita matéria, com um planejamento adequado lá do coach, lá o tanto de horas certinho, você vê que as matérias, elas conversam muito, principalmente a de direito. Então, você começa a entender cada vez mais. É um processo muito cíclico. Então, a mesma rotina. A primeira leitura que eu fazia crua, eu podia deixar alguma coisa despercebida. Eu ia fazer o exercício, eu errava. Aí eu ia lá e voltava. Mas aí, numa segunda leitura, que é a próxima etapa do coach, você já lia de uma maneira totalmente diferente, totalmente mais rápido. Então, você já pegava muito mais fácil a matéria e você ia lapidando cada vez mais. Cada vez mais. Fazia exercício, esse ponto ficou para trás. Então, você ia lapidando, dava mais importância. Então, é um processo, são etapas que, para mim, no meu ver, se encaixava muito bem, assim, na própria memorização, né? Porque se pegar direito tributário foi a matéria que eu mais andei. Então eu cheguei na terceira, quarta fase com o coach, no direito tributário. E se eu pegar hoje, estudar hoje, amanhã eu já estudo direito tributário inteiro com concurso. Porque pelo meu resumo, pelo método, eu consigo em 2 dias já estudar direito tributário completo para ir com o concurso. Ainda mais, principalmente para essa São José do Rio Preto, que era uma prova meio que estratégica. Você tinha um peso muito pequeno para umas matérias, para outras. Direito tributário caiu umas 10 questões, alguma coisa assim. Então, eu gabaritei direito tributário. Não estava uma prova tão difícil, mas era uma prova que exigia um conhecimento ali razoável para direito tributário. Então, essa rápida revisão que foi proporcionada me auxiliou bastante também. Eu acho que tu tocou num ponto fundamental que contempla a nossa metodologia, né? Que é, de fato, tu ter que estudar diversas matérias ao mesmo tempo. Tocou num ponto muito relevante, né? Que no início, às vezes, nós deixamos algumas coisas para trás. A gente não sabe ainda o que é importante ou não. E que a gente tem que realmente ter a segurança de seguir tranquilo, sabendo que ficou um ponto para trás, que tu errou e que tu vai agregando conforme tu vai fazendo as questões. E a outra questão que tu mencionou muito bem é a nossa metodologia, ela proporciona que o coach, ao final, numa fase mais avançada, especialmente a partir da fase 4, consiga, de fato, revisar toda uma matéria em questões assim de 2, 3 dias no máximo. E às vezes revisar todo um programa de um edital num período assim de 1 semana, 10 dias. Isso é muito importante. Mas eu queria destacar um pouco o teu trabalho, né, Tanner? Porque, cara, eu falava isso para ti quando nós estávamos trabalhando juntos e eu me via muito em ti, né? Um cara realmente muito disciplinado, que seguia o planejamento, acreditou no planejamento, executava. Não adianta nada nós fazermos um planejamento se a gente não executa, até mesmo para corrigir ele, se for o caso. E a gente fez isso diversas vezes. Eu me lembro que o nosso ciclo, nesses poucos meses, foram só 6 meses de preparação. Isso também é um outro grande exemplo para alguns
candidatos que estão aí, preparou na nossa metodologia por 6 meses apenas. Só que tu levou a sério, tu focou, tu executou, foi fazendo as correções no e-mail. Me lembro que a gente alterou o teu ciclo provavelmente umas 3 ou 4 vezes, justamente para fazer um ajuste aqui, outro ali, trocar a matéria, diminuir aqui, diminuir aqui. Então, assim, eu acho que é inegável a tua grande participação nesse processo, né, essa complementaridade com o nosso trabalho, porque isso realmente é fundamental, é uma construção, né, nossa contigo, e eu me lembro que eu me via em ti, cara, porque eu fui do coaching concurseiros antes de passar, e eu me lembro que eu era que nem tu, cara, era praticamente um trabalho, tinha hora para começar, tinha hora para parar. Sim. Exatamente, tinha tudo muito, muito rígido. Então, assim, isso de fato faz... Toda uma rotina que não poderia ser quebrada, né? Não poderia como ser se fosse um trabalho. Cara, é um trabalho. É realmente um trabalho, só que é um trabalho que vai te pagar só no futuro. Então, também a persistência depende muito disso, de tu saber que é um trabalho que tu vai executar, mas o retorno vai vir só lá na frente. Então, assim, dá muito orgulho de trabalhar com alguém como tu, porque a gente vê o planejamento sendo executado, e tudo que a gente faz decorrente de um planejamento, mesmo quando o resultado não é o que a gente espera, ele tem mais valor, porque é algo construído, não é do nada que as coisas acontecem, mesmo quando elas não dão certo, tu sabe por que não deu certo, e quando elas dão certo, como é o teu caso, tu também sabe por que deu certo, isso é muito bom para as próximas caminhadas. Então, assim, tu executava, tu cumpria sempre as metas, superava, o que me dava até motivação de ir te puxando um pouco mais, porque eu sabia que tu tinha para entregar. Resolveu milhares de questões, esse é um outro ponto muito relevante, né? É a conjugação, revisão com questões, né? As questões te dão subsídio para tu melhorar nas tuas revisões, né? Então, assim, queria dizer que eu fiquei muito orgulhoso. Eu acho que o teu caso é um caso que vai inspirar muita gente, tá? Muita gente mesmo, me identifico com ele. E agora, para a gente dar um encaminhamento ao nosso bate-papo, nós já conversamos fora aqui em off, digamos assim, mas os próximos passos, parar por Rio Preto, continuar estudando. Eu acho que se continuar estudando, né, já tem uma metodologia de absorver e dar continuidade a ela. Como é que estão aí os próximos passos? Claro que já teve... A notícia veio em janeiro, nós estamos conversando em fevereiro, porque tu também, ninguém de ferro, tirou umas férias um pouco, né? Importante também nesse momento. Cansar um pouco. Não, então, meu planejamento é continuar estudando, minha meta é o Cefaz São Paulo, né? Mas num ritmo mais tranquilo, né? Porque não tem previsão de quando vai ser ainda, sempre tem a conversa, mas nunca tem uma especulação forte mesmo. Falam de 2021, mas a minha ideia é continuar estudando. A partir de amanhã já voltar num ritmo mais leve, para começar a criar uma rotina novamente, já implementando novas matérias, porque Cefaz São Paulo tem muito mais matérias do que o São José do Rio Preto. Com relação à metodologia, eu não me vejo fazendo outra metodologia. Antes eu não me via sem ver vídeo, hoje eu não me vejo se eu não ler. Se eu não ler o material, se eu não estudar por livros, se eu não fazer os grifos, fazer o resumo com auxílio do TEC para fazer as anotações, os pontos, ver onde eu estou errando, onde eu não estou errando, destacar as coisas mais importantes que eu não estou conseguindo absorver. Eu acho que é nessa caminhada aí novamente, mas estou muito feliz com o ISS São José do Rio Preto. É uma carreira que eu vi que no grupo que foi passado, que a gente fez dos aprovados, que parece ser muito interessante, uma progressão de carreira muito boa. É uma cidade muito boa também. Sim. Então, você tem a capacidade agora de estudar mais tranquila, né? Porque eu larguei tudo em São Paulo, vim aqui bater de frente com o que eu vou fazer. Aqui é muito difícil a área de engenharia, eu fiz engenharia mecânica, né? Na região aqui é muito complicado. Então, eu botei a cara para bater e felizmente deu certo, né? Agora Oi? Não conclua, por favor. Agora é continuar na mesma toada, claro que tudo indica que vai fluir melhor agora o estudo, né? Você fica com aquela pressão mais baixa em cima de você. Eu me pressiono muito, então vai ficar um ritmo de estudo mais tranquilo. Mais leve, né?
Eu cheguei a estudar mais de 50 horas semanais nos últimos um mês e meio do concurso. É, Então era um ritmo assim, eu estudava de sábado e domingo. Foi um sim. negócio assim, fora do comum. Minha cabeça tava. Sim, mas era preciso. Então, se pegar com a metodologia, em 6 meses eu consegui fechar o edital inteiro. E É, era um edital muito extenso, muito extenso. Por mais que contabilidade, tipo, foi assim, eu me preparei para uma prova de contabilidade totalmente diferente, com conta, com exercícios totalmente mais difíceis, e veio uma prova que em 10 minutos eu fiz as questões de contabilidade inteira. Assim, foi uma coisa que você fala, bem, eu saí da prova, putz, eu acho que eu mandei muito bem, assim, porque ou, você ou, saiu ou, com aquele jeito, assim. ou dá aquele sentimento, é engraçado, esse é um outro ponto em comum, né? Quando eu passei aqui na CAGE, coincidentemente, a prova de contabilidade geral foi muito simples, ao contrário de contabilidade pública. Mas ela foi muito simples, a ponto de que tu saía da prova pensando, olha, ou eu gabaritei a prova, ou tinha tanta pegadinha que eu zerei a prova, porque Sim, não podia ser tão fácil assim. você Mas, sai com o pé atrás, assim, será que era isso mesmo? exato. Tava tão fácil mesmo? Mas, cara, assim, eu Mas digo, assim, eu estava preparado para contabilidade porque foi a matéria que eu estudei desde de 2018, então eu já estava bem consolidado assim, mas foi aquela coisa, você não esperava, né? Às vezes você foca numa coisa tão mais difícil, que é uma coisa tão mais fácil, que você fica assim, é é verdade, capaz de eu errar o mais fácil e acertar o mais difícil, é porque verdade. você focou totalmente diferente, né? Então, Mas acontece, né? tu tocou num ponto relevante, né? Tu mencionaste assim, pô, no final, o último mês eu estava estudando 50 horas por semana. Cara, é assim mesmo. É assim mesmo. Não tem outra saída. Comigo foi a mesma coisa. A reta final, eu digo assim, tu tem que respirar a prova. É só o que tu faz. Para só para se alimentar, dormir, de repente uma atividade Sim. física, mas no resto tu tem que respirar a prova, porque é aquele gás final e tendo a oportunidade de ter o tempo, tem que usar o máximo. Comigo era a mesma coisa, era 7 dias por semana, praticamente 9 horas líquidas por dia. Mas é engraçado como a gente tem É, essa isso, visão. Diga. Isso que você falou realmente é que eu te falei da rotina, né? Então eu acordava às 7 horas da manhã, começava a estudar, parava, tomava um café da manhã, dava um tempinho, voltava a estudar. Aí almoçava, dava uma hora de descanso, voltava a estudar. À tarde eu ia para academia fazer um exercício, depois eu voltava a estudar e parava. Então, tipo, tem uma hora que a cabeça não aguenta, né? Então você tem que dar aquela pausinha para mesmo matérias. O planejamento que vocês fazem de no máximo assim 2 horas por matéria é muito importante, porque às vezes você não aguenta mais ler aquela matéria. Sim. Uma dificuldade que eu tive é direito civil. Direito civil é muito extenso. Tem hora que você não aguentava mais ler direito civil. Fala, vou dar uma paradinha para hoje aqui. Às vezes era 2 horas, eu estudava 1 hora e meia. Né? Não tô aguentando passar dessa 1 hora e meia. Como com 1 hora e meia para outro dia. Então eu deixava 1 hora e meia para outro dia, em vez de estudar 2 horas. Então vai do você mesmo se entender, né? Vai se conhecendo. Saber como seu corpo reage, como sua mente reage, para fazer as alterações. O coaching ajuda muito, mas a conversa também com o coaching. É fundamental, cara. É assim que eu trabalho, porque eu sempre digo para os coaches, né? Tá, eu tenho a experiência, eu já passei por isso. O coach concurseiros trabalha muito em rede, né? Todos os coaches, os consultores se conversam muito, trocam muita experiência, mas eu sempre uso aquela expressão. Quem está sentindo as coisas é o coach. Ele que está lá sentindo. Se dá, se não dá, se tem que ser mais, tem que ser menos. Então, essa construção é sempre em conjunto. Cara, então, assim, Sim. para dar um encaminhamento, eu queria deixar uma mensagem final para ti, para quem vai assistir esse vídeo. A primeira é, fora os parabéns, né, que são mais do que merecidos para ti. Eu sempre que eu tenho um coaching aprovado, eu sempre agradeço. Porque, cara, ver uma aprovação de alguém que a gente participou, construiu junto, acompanhou, é assim, tu proporciona com que eu possa sentir, não igual, mas muito próximo, aquilo que eu senti quando eu fui aprovado. Então, a gente volta a ter essa emoção num grau, obviamente, um pouco inferior, mas quando a gente vê vocês sendo aprovados, porque a gente, de certo modo, como a gente acompanha a caminhada, a gente sabe o quanto que vocês abriram mão
de um descanso, de uma diversão, de uma vida mais calma, para ter essa conquista, né? Então a gente vive essa emoção de novo, é muito legal, realmente é bem genuíno mesmo, fico muito feliz quando isso acontece. E a última mensagem é, cara, eu estou há 1 ano e meio na administração pública e é muito bom entrar para ela, tá? Eu acho que tu fez uma grande escolha, apesar do momento que a gente está passando no país, a administração pública e os servidores públicos, principalmente dessas áreas fiscal, controle, são um pessoal muito qualificado, fazem um trabalho muito bem feito. É uma carreira profissional que permite que o nosso trabalho tenha um impacto um pouco mais direto na sociedade. Então, eu queria dizer assim, cara, que fez uma escolha muito boa. Continua, se tu conseguir passar para ICMS São Paulo também, a carreira pública tem muito valor mesmo, tem muito valor, tem muita gente boa, faz um trabalho muito bem feito. Então, assim, eu acho que tu vai ser muito feliz, espero que seja. E, cara, espero que o nosso relacionamento permaneça aí por muito tempo, porque realmente é muito legal ter sido parte dessa história aí. Obrigado, Marcos. Com certeza, o apoio do coach concurseiro, o suporte, todo o planejamento foi totalmente essencial para a minha aprovação. É uma metodologia que eu vou levar comigo desde agora para estudar para outros concursos, se for o caso. E com certeza é uma metodologia que eu indicaria para todo mundo que conversasse comigo. É uma metodologia que eu tenho na minha cabeça, já todas as etapas estão na minha cabeça, então é uma coisa que eu vou levar como superação, porque eu não era um cara de leitura, então eu mudei totalmente meu modo de estudar, meu modo de ver, meu modo de ver como que eu posso aprender melhor. Então a leitura para mim foi totalmente diferencial em relação ao que eu estudava antes e que me deu um upgrade aí, um estudo muito mais rápido. Mas é isso aí. Bacana. Agora é continuar no foco e levar essa vida de concurseiro aí, tentando passar para outras pessoas. Só por mais pouco tempo a vida de concurseiro, né? Logo, logo tu já é nomeado e com certeza, se Deus quiser, a Fazenda de São Paulo aí ano que vem, vamos ver, já tá por aí, quando vê tu já passa também e encerra rápido isso aí. Mas legal, Tanner, muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, Marcos. E vai ajudar muita gente que vai assistir isso aí. Desejo muitas felicidades e um forte abraço. Tá bom? Para todos nós. Abraço, Marcos. Tchau, tchau.